Olá a todos. No vídeo de hoje eu quero aprofundar um pouquinho um dos temas que eu abordei numa última live que eu fiz junto com o Ronaldo Rissetto, no qual nós estávamos conversando sobre metas e metas de recuperação, na verdade, né? Se isso era mais um problema ou uma solução. E dentro da discussão que foi feito, nesse ao vivo, né, surgiram algumas questões do pessoal que estava assistindo e dentre elas sobre a questão do controle, né, do quanto que muitas famílias acabam se sentindo envolvidas na questão da dependência química do seu ente querido e, consequentemente, acometidas, né, pela mesma, vamos dizer assim, doença que está cometendo o próprio dependente, né? Que é a doença que eu chamo aqui, a doença da onipotência, né? Assim como o dependente químico sente que está sob pleno controle da situação, que ele para quando ele quiser, que o uso de drogas está sob controle, de que ele está usando conscientemente, de que ele não perdeu o controle sobre a vida dele, enfim, né? Ele transita naquele sentimento que a gente chama de onipotência. E é por isso que o primeiro passo dos alcoólicos anônimos diz respeito à quebra dessa onipotência, né? O primeiro passo dos alcoólicos anônimos, para quem não conhece, diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que havíamos perdido o controle sobre as nossas vidas. É muito interessante esse primeiro passo e por isso que ele é o primeiro passo, porque sem admitir a impotência perante o químico, seja álcool ou drogas, e que se perdeu o controle sobre o uso e, consequentemente, sobre a própria vida, é impossível entrar num processo de recuperação, né? Então, o que esse primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos aborda é exatamente a necessidade de que, para se entrar num processo de recuperação, eu preciso reconhecer que eu perdi a minha potência de ação. Né? Recuperação, se nós destrincharmos a palavra, ela está falando sobre o quê? Sobre recuperar a ação. Se eu preciso recuperar a ação, é porque eu perdi essa potência de agir, essa potência de ação. E isso acontece não só na dependência química, né? Tanto que a palavra recuperação, ela está presente na maior parte dos tratamentos que envolve algum tipo de reabilitação, né? Então, uma pessoa que foi acometida desde problemas emocionais, uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, uma dependência química, até mesmo patologias físicas, sei lá, sofreu como é que fala? Uma fratura, tá passando, teve um problema orgânico qualquer, enfim, né? A gente usa a palavra recuperação e ela tem, né, na sua etimologia, esse sentido de devolver à pessoa esse potencial de agir que foi perdido no período em que ela ficou adoecida, seja de que natureza for a doença, né? Então, se a gente pega em relação à dependência química, é a mesma coisa. Então, o indivíduo que está em pleno uso de álcool ou drogas, ele perdeu, em alguma medida, a sua potência de agir. Porque nós estamos falando de dependência química, não estamos falando de uso abusivo, não estamos falando de uso recreativo, não estamos falando de qualquer uso de drogas ou álcool. Nós estamos falando de uma dependência química. Então, a dependência química, ela já traz esse sentido, né? O indivíduo passa do lugar de senhor para um lugar de escravo, né, dependente, algo que o subjuga, algo ao qual ele se vê subordinado, ou seja, ele já não escolhe mais quando ele quer ou quando ele não quer. Há quase que uma determinação biológica, e por isso que é química a dependência, há quase que uma determinação biológica de fazer o uso da substância, porque há ali a necessidade sentida pelo corpo da presença daquele químico. Né? Por isso, uma dependência química. Eu me torno subjugado, eu me torno dependente de algo químico que produz um efeito sobre o meu sistema, não só orgânico, mas principalmente neuropsicológico.
né? Então, quando a gente fala de recuperação, nós estamos falando de devolver o potencial de ação. O potencial de ação está ligado ao potencial de escolha, né? Dessa pessoa poder fazer uma escolha na direção, né, numa determinada direção, né, escolher trilhar um caminho. E quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando, na verdade, da perda desse potencial de escolha, da subjugação da vontade do indivíduo, dessa coisa mais superior, né, para algo mais inferior no sentido da determinação biológica, da necessidade de uma satisfação orgânica, né? Então, uma das pré-condições para esse indivíduo entrar num processo de recuperação é exatamente ele ser capaz de admitir que perdeu essa potência de ação, ou seja, que ele perdeu o controle sobre a vida dele, o controle sobre o comportamento dele, o controle, inclusive, dos seus próprios desejos, né? E que ele, então, precisa, para isso, admitir que está impotente, ele não está com potência em relação àquilo, com potência de agir. Né? Então, a onipotência é como se fosse a grande característica, a onipotência é como se fosse a grande característica que subjaz à patologia da dependência química, né? Não como um critério diagnóstico, tá? Não estou falando aqui de categorias diagnósticas de dependência, tem vídeo meu falando sobre isso, é uma coisa muito mais objetiva, sistematizada. Mas, de qualquer forma, eu, que já tenho mais de 10 anos aí de trabalho com dependência química e também fiz parte e atuei com grandes profissionais na área, né? O que a gente percebe no comportamento, no pensamento, nas crenças associadas ao uso de drogas, ao problema e que caracteriza muito o perfil de dependentes químicos, é essa questão da onipotência, deles sentirem que eles estão no seu apropriados, né, da sua potência de agir, né? Então, o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos vai trabalhar exatamente na quebra desse sentimento de onipotência, né? Porque só é possível entrar em recuperação se você reconhecer que perdeu o potencial de ação, a potência de ação, ou seja, a sua onipotência. E, na verdade, né, a onipotência é uma fantasia, não é só o dependente químico que não é onipotente. Na verdade, nenhum ser humano é onipotente, né? A todo momento a vida nos joga na cara como nós não temos controle de nada. Por tudo que a gente às vezes se organiza, se planeja para alguma coisa, incidentes, adversidades acontecem a todo momento e que não estão aí sob o meu controle, né? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui no dia 17 de abril de 2020, em pleno um surto de Covid-19, né? Que é um tipo aí de gripe, né? Que se tornou aí uma grande pandemia, né? Afetando vários países e muitas pessoas, né? Milhares de pessoas afetadas. Então, essa é a prova máxima de como a gente não tem controle sobre nada, né? Então, por mais que estava todo mundo planejado de sair para trabalhar no dia tal, veio uma determinação em decorrência da pandemia de que todos deveriam entrar em isolamento social e em quarentena, né? Então, quer dizer, o que eu posso fazer? Nada. Né? Então veja como a todo momento nós estamos sendo colocados e sendo escancarados às nossas vistas, né? Como o ser humano, na verdade, é impotente, né? Nós temos potência de agir, mas não somos onipotentes, né? Então, essa é uma característica muito específica no caso da dependência química, que acaba considerando de que está sob pleno controle de toda a situação, né? E o que todo mundo em volta observa é que não. Parece que a única pessoa que não percebe que perdeu o controle da situação é o próprio dependente químico, porque todo mundo que está em volta está vendo, né, que ele perdeu totalmente a mão das coisas, seja do uso,
seja das consequências acarretadas por esse uso, né? Então, falando sobre isso na live, voltando aqui, falando na live sobre metas, tal, de tratamento, quanto que elas podem ser uma armadilha, caso elas não sejam, né, pautadas em recursos realísticos daquela pessoa, viáveis, né, metas tangíveis, surgiu essa questão trazida por uma pessoa que estava nos assistindo, sobre essa necessidade do controle, né? Ou essa, não digo necessidade, eu diria que essa fantasia de controle. No caso, um familiar acreditando que de alguma maneira consegue atuar sobre o comportamento do dependente químico. E a gente sabe, a experiência nos mostra, mas acima de tudo, hoje também as pesquisas no campo da dependência química nos mostra que o familiar é acometido por uma doença muito semelhante à do próprio dependente químico, que a gente chama da codependência. Então, assim como o dependente químico acredita que não perdeu o controle da situação, que está tudo sobre o seu jugo, né, o seu subjugo, o familiar também acredita que tem controle sobre o comportamento do seu indivíduo. E, na verdade, a todo momento está todo mundo vendo que aquela situação dentro da família perdeu o controle, mas ainda assim um familiar ou outro acredita que é capaz de atuar sobre o comportamento do dependente de forma a mitigar o uso, mudar algum comportamento, às vezes fazendo mudanças, pseudo-mudanças em si mesmo, outras vezes atuando diretamente no comportamento do dependente, e o resultado é sempre o mesmo, o insucesso dessa ação. Ele não consegue atingir o objetivo, né? Ele não consegue atingir o objetivo da mudança do comportamento do dependente químico, porque obviamente não está sob controle do familiar a mudança do comportamento do dependente. Aliás, não está sob nosso controle a mudança do comportamento de outro. Se eu entro num processo de tratamento, de recuperação, de aconselhamento, o que quer que seja, assumindo como objetivo mudar o comportamento do outro, eu, na verdade, já estou fracassada na largada, né? Porque eu nunca vou conseguir mudar o comportamento do outro. Se já é difícil mudar o nosso próprio comportamento, o que dirá mudar e atuar sobre a mudança do comportamento do outro. Cada um é responsável pela sua própria mudança, e isso depende de você da pessoa mobilizar internamente o seu próprio interesse por aquele processo. Ela precisa reconhecer não só a necessidade de mudança, como também tolerar, abrir mão dos benefícios que determinado comportamento lhe traz. A gente só vai fazer uma mudança quando a gente abre mão dos benefícios que aquele comportamento nos acarreta, ou quando o benefício que ele acarreta já não é mais bem-vindo, ou seja, eu já não busco mais aquele tipo de benefício, né? Então, enquanto a gente mantém um comportamento, é porque nós ainda temos lucros com aquele comportamento, nós temos benefício com aquele comportamento, mesmo que ele também traga prejuízos. Né? Eu não estou dizendo que só tem benefícios, eu estou dizendo que, apesar dos prejuízos, ele traz algum ganho secundário, que é o que a gente chama na psicologia, né? Traz algum ganho secundário. E eu só vou mudar de comportamento quando eu abrir mão desse ganho secundário. Quando eu não quiser mais esse ganho secundário, quando ele não me como é que fala? Não me traz mais nenhuma necessidade, ou quando eu tolero não ter mais esse ganho secundário. Eu ainda quero, mas entendo que é um custo muito alto que eu estou pagando para ter esse ganho secundário, então eu tolero abrir mão desse recurso para atingir esse benefício, né? Então, enfim, em dado momento da conversa, eu falei bastante desse livro, que é o Eu Espiritual, foi escrito por um psiquiatra. Ele é diretor de uma clínica bem grande, né, e de grande renome também nos Estados Unidos, que é a Gateway, e ele trabalha aqui nesse livro com algumas ideias e reflexões a respeito da recuperação da dependência química associada com a espiritualidade. Então, ele é um livro que traz muitos insights, assim, um livro muito bacana que eu recomendo. Eu vou deixar a descrição do livro aí para quem tiver interesse em pegar a referência.
É um livro de fácil leitura, ele nem é grande, né? Então, mas vale muito a pena para quem quiser ter um olhar, vamos dizer assim, de como a espiritualidade pode atuar nesse processo de recuperação. E ele é muito interessante porque ele aborda muito os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, até porque os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos são passos para um despertar espiritual, para uma mudança espiritual, né? Então, ele vai fazendo paralelos ali com algumas ideias e desmistificando e também esclarecendo, refletindo um pouco sobre essa presença da espiritualidade, a necessidade dessa presença da espiritualidade no processo de recuperação. Mas eu estou trazendo esse livro especificamente porque ele traz um trecho em um capítulo que fala sobre o respeito pelos outros, no qual ele aborda muito essa questão do controle. Ele aborda muito essa questão do controle, tanto do dependente químico em relação ao uso da substância, como também do familiar em relação ao dependente químico. E é uma reflexão que vale a pena aí a gente abordar. E eu vou ler um trecho desse livro para poder, então, comentá-lo. Tá? Então ele está falando sobre que o respeito pelos outros, ele inicia falando isso, que o respeito pelos outros é uma característica do nosso ser espiritual, né? Então é bom que ele desmistifica a espiritualidade, estando ela relacionada à religiosidade, né? Que são conceitos, na verdade, diferentes, né? Você pode ser extremamente espiritual sem ter religião nenhuma, você pode ser inclusive ateu e ser extremamente espiritualizado, né? Então ele traz ali como uma característica da espiritualidade o respeito pelos outros. Então ele fala que para sermos espirituais devemos respeitar os direitos dos outros com igualdade de liberdade. Ou seja, eu preciso respeitar que o outro tem liberdade para fazer as escolhas dele e que eu deva respeitar essas escolhas, mesmo que eu não concorde com elas, mesmo inclusive que eu veja que a escolha está sendo danosa. Então, o respeito não quer dizer se esquivar de ajuda, de apoio, de suporte, de esclarecimento, de orientação. Ele quer dizer sobre respeitar a escolha e a partir desse respeito, dessa liberdade de escolha que todos os indivíduos têm, eu poder me colocar de forma a auxiliar aquele indivíduo, né? Mas respeitando a escolha realizada por ele, né? Entre outras coisas, ele vai trabalhar muito, ele vai falar que o aspecto especificamente sobre o respeito aos outros é muito trabalhado no 8º e no 9º passo dos Alcoólicos Anônimos, né? Para quem não conhece aí, são passos que fala sobre identificar os prejuízos que o dependente causou a outras pessoas e, a partir dessa identificação, fazer reparações a essas pessoas. Claro, desde que para reparar o erro ele não acarrete mais prejuízo, né? Porque tem coisa que às vezes a gente brinca falando, saiu pior a emenda do que o soneto. Então, às vezes, na tentativa de reparar danos causados, isso pode gerar mais danos. Então, se vai gerar mais danos, deixa como tá. Né? Não vai mexer, não vai piorar o que já está ruim, né? Mas na medida do possível e sempre que possível, reconhecer os erros e fazer reparações é uma atitude de respeito e ao outro e também de proporcionar aí esse momento de acerto de contas, né? E que isso é muito trabalhado, então, nos 12 passos. Então, ele diz o seguinte, né? Deixa eu só ver uma coisa. Ele fala assim: a menos que façamos as necessárias correções por termos violado a liberdade de outrem, a nossa espiritualidade estará em falta. Mais ainda, o respeito pela liberdade do próximo significa que devemos deixar de tentar dominar e controlar o nosso próximo, né? Então, muitas vezes, a atitude do dependente químico, ela visa ter sob controle o comportamento de um familiar, por exemplo. Então, ele usa da sua própria dependência para controlar o comportamento do familiar. E isso é infringir a liberdade daquele familiar. É como se eu pudesse
trocando em miúdos, falar sobre uma chantagem emocional. Então, ao eu fazer uma chantagem emocional com outra pessoa, eu estou roubando o direito e a liberdade daquela pessoa, porque ela está sendo coagida a agir de determinada maneira em decorrência dessa manipulação, dessa chantagem emocional. E isso é infringir a liberdade de escolha. Então, eu posso fazer aqui um drama para o meu filho não sair de casa e ele ficar. Só que ele não está ficando pela liberdade, pela livre escolha de ficar. Ele está ficando coagido porque eu estou infringindo nele um sentimento de culpa, de remorso e obrigando ele então a agir de acordo com o que eu gostaria que ele fizesse. Isso é controlar o outro. Isso é desrespeitar a liberdade do outro, né? E muitas vezes o uso de droga, ele tem como um ganho secundário o controle do comportamento da família ou de um membro da família, né? Mas ele não para aí, porque ele, ao mesmo tempo que está falando sobre o uso de drogas, controlando o comportamento do outro, infringindo a liberdade do outro, muitos familiares também, por se encontrarem adoecidos em decorrência de toda essa atmosfera que a dependência química traz para a família, também passam a atuar como controladores, só que agora é do comportamento do dependente, né? Então ele diz: exercer ou tentar exercer controle sobre as pessoas de forma aberta ou veladamente é uma das mais frequentes fontes de problemas interpessoais e repleta de contradições internas e irracionalidades. Ou seja, a pessoa que está tentando exercer o controle sobre a outra, ela está, na verdade, vivendo contradições internas e muitas vezes ela não se dá conta do absurdo do seu comportamento. Por isso que ele está falando que ela é permeada aí por irracionalidade. Por quê? Porque agindo dessa forma, e mesmo vendo os efeitos danosos que esse comportamento lhe está acarretando, ela ainda assim não consegue abandonar o comportamento. Ou seja, ela é tomada por uma irracionalidade, ela não está sendo, como é que fala? Não é coerente, né? Mas ela não está sendo ali minimamente racional por perceber toda a atmosfera. Então ele continua: certas pessoas ressentem-se ao sentirem-se controladas, ainda que não só permitam que sejam controladas, como também de fato convidam a isso. Olha que interessante o que ele está falando. Eu vou repetir o trecho. Certas pessoas ressentem-se ao se sentirem controladas, ainda que não só permitam que sejam controladas, como também, de fato, convidem a isto. O que ele está dizendo é que as pessoas se ressentem por estarem controladas, mas não percebem que elas fazem um convite ao outro para que ele exerça esse controle. Por exemplo, a própria dependência química, o comportamento dependente químico, ele convida que o outro tente exercer controle sobre ele. É como se fosse um barco, o dependente químico é o capitão daquele barco, por algum motivo ele abandona o leme e algum tripulante daquele barco fala: pera, se o capitão abandonou o leme, alguém precisa assumir esse timão. E aí alguém assume o controle desse barco, né? Então, quer dizer, é como se a dependência química fosse um convite ao outro controlar o comportamento do dependente, né? É claro que nem todo mundo morde a isca, tá? Mas o dependente se ressente, ele briga, porque ele fala que eu tô sendo tratado como criança, vocês ficam mandando em mim, vocês ficam decidindo minha vida, vocês querem controlar o meu comportamento, vocês querem controlar as minhas escolhas, e no entanto ele não percebe que ele é o causador desse comportamento do qual ele tá se queixando. Né? A dependência dele estimula o outro a controlá-lo. E mais, ele faz com que isso aconteça, porque enquanto tem alguém tomando a frente, assumindo o timão do seu barco, ele não precisa se responsabilizar pelas consequências das suas próprias escolhas.
certo? Então é como se ele ficasse numa postura de bastante imatura, bastante infantilizada. Por quê? Porque como assim, enquanto vocês ficam aí se preocupando a direção que o barco vai, eu posso ficar no meu lugar de responsabilidade. Então ele estimula isso de alguma maneira, exatamente para não ter que assumir responsabilidade sobre os seus atos, sobre a sua vida, né? Mas ele continua. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver. Até ele faz uma analogia bastante interessante, e para quem é psicólogo aqui vai reconhecer bem essa passagem, porque ele fala assim: é como aquele ratinho do laboratório de pesquisas de um psicólogo que comentou com a sua colega, com o seu colega ratinho, desculpa, vou ler de novo. É como aquele ratinho do laboratório de pesquisas de um psicólogo que comentou com o seu colega ratinho. Abre aspas. Eu finalmente consegui condicionar aquele cara. Todas as vezes que eu pressiono esta alavanca, ele dá uma pastilha de ração. Então, para quem não conhece aí a passagem, nós psicólogos, em determinado momento da nossa formação, precisamos condicionar, fazer o que a gente chama de testar o comportamento, o condicionamento operante. Ou seja, a gente deixa um ratinho privado de água para condicioná-lo de que ele bata numa barra. E toda vez que ele bate nessa barra, então é ofertado a ele água. Como ele está privado de água e eventualmente ele acerta a bater na barra a primeira vez e ganha água, a tendência é que ele repita esse comportamento mais vezes para obter aquele recurso que mata a sua sede, né? Então isso se chama um condicionamento operante. A gente estimula o ratinho, condiciona o ratinho a fazer um comportamento que nós desejamos que ele faça, que é bater na barrinha de água, né? Só que a contrapartida é o ratinho comentando com o outro ratinho. Eu finalmente condicionei aquele cara lá. Toda vez que eu bato na barra, ele me dá água. Né, ele me dá, no caso aqui, é uma ração. Então, ele está dizendo assim, se o psicólogo, na perspectiva dele, acha que condicionou o ratinho, por sua vez, ao emitir o comportamento desejado, condiciona o psicólogo, o pesquisador, vamos dizer assim. Né? Então, o psicólogo condicionou o ratinho, fazendo ele bater na barra. Mas, ao bater na barra, o ratinho também condicionou o psicólogo a lhe dar aquilo que o ratinho quer receber, né? Então veja como há um jogo por duas perspectivas, né? Ao mesmo tempo que o dependente químico é controlado pelo familiar, ele controla o comportamento desse familiar. E aí é que entra na parte interessante aqui que eu quero abordar com vocês também. Aí ele fala o seguinte: os problemas de controle existem de alguma forma em todos os relacionamentos problemáticos. Ou seja, qualquer relacionamento problemático de qualquer natureza traz consigo um aspecto relacionado o controle que é exercido por um par ou por outro par daquela relação. No entanto, toda a questão do controle é muito evidente, de forma pronunciada no seio das famílias de alcoólatras, e isso pode ser usado como um paradigma para todos os demais relacionamentos. Ou seja, ele está dizendo que em toda família onde há uma dependência química, há também uma questão de controle envolvida. Para começar, os alcoólatras inveterados acreditam ter sob controle o seu hábito de beber. Embora seja claramente evidente a qualquer um que eles não têm controle algum sobre o álcool e que, pelo contrário, o álcool é que os controla. Ou seja, é a questão da onipotência que eu estava falando no início do vídeo, sobre a onipotência lá do dependente químico de achar que ele está sob controle. Mas, na verdade, quem está controlando a vida dele atualmente é o químico, né? Então, todo o comportamento dele se baliza na obtenção do químico, na satisfação imediata da necessidade do químico. Aí ele continua. As pessoas que pertencem ao ambiente e ao contexto do alcoólatra têm a ilusão de o estarem controlando e, constantemente, estão a arquitetar engenhosos métodos, novos métodos, para exercer esse controle.
Ou seja, assim como o dependente está lá pensando em como mostrar para os outros que está tudo sob controle, para ele mesmo que está tudo sob controle, a família do dependente químico também está lá arquitetando engenhosos métodos para mostrar que controla ou que está conseguindo controlar o comportamento do dependente químico, né? Apesar do fato de que todos os métodos anteriormente tentados falharam. Ou seja, assim como o dependente químico não consegue reconhecer que apesar dele tentar controlar o uso, ele falha nesse controle, está todo mundo vendo que ele está falhando, também o familiar do dependente fica ali tentando fazer inúmeras malabarismos para controlar o comportamento do dependente e só ele não está percebendo que as tentativas estão sendo falhas. Estão falhando, ele não tem o controle, ele perdeu o controle dessa situação. Então, apesar de falharem, elas continuam a procurar algum método que surtirá efeito e que lhes permitirá assumir o controle. Então, eles tentam controlar, fazendo uma chantagem emocional, dando bronca, colocando limite, colocando para fora, brigando, fazendo inúmeros apelos, enfim, são inúmeras as estratégias possíveis que os familiares tentam colocar em prática para exercer controle sobre o dependente e todas falham. E apesar de falharem, eles continuam buscando algum meio de controlar o comportamento do seu familiar dependente químico. E aí vem o principal. Ele fala, por outro lado, os alcoólatras frequentemente têm todos dançando de acordo com a sua música. E longe de estarem sendo controlados, eles é que, de fato, estão controlando os outros, uma vez que estes devem se adaptar ao comportamento do alcoólatra. Então, quer dizer, eu tento ali controlar o comportamento do dependente químico, mas, na verdade, o que eu não estou percebendo é que eu estou a todo momento dançando conforme a música do dependente. Então, o dependente faz alguma coisa, eu logo mudo a estratégia do meu comportamento para tentar controlá-lo. Aí o dependente químico faz algum outro movimento, aí eu vou e tento mudar a estratégia para tentar manter o controle. É como se eu fizesse um cerco aqui, o dependente químico escapa, aí eu tento pôr outro cerco aqui, ele escapa, eu vou tentando pôr o cerco. Então, na verdade, quem está ditando as regras ali é o dependente químico, é a dependência química, na verdade, né? É a doença que está ditando as regras. E eu não tô, nem o dependente químico conseguindo controlar a doença dele, e nem a família consegue controlar a doença do dependente químico, né? Então, todos estão sendo controlados pela dependência. É o tal lá do ratinho, certo? O pesquisador acha que controlou o ratinho, mas na verdade o ratinho é que controlou o pesquisador, vamos dizer assim, né? E aí ele fala, um fato bem definido é que quando todos deixam de tentar controlar tudo e todos, a recuperação normalmente ocorre. Ou seja, enquanto eu acho que eu tenho o controle da situação, seja da perspectiva do dependente químico em relação à doença dele, seja na perspectiva da família em relação ao ente querido que é dependente químico, enquanto nós estamos tentando exercer um controle, seja sobre a doença, seja sobre o dependente, ninguém está em recuperação e a recuperação não é possível. Estão todos transitando naquilo que a gente chama da doença da onipotência. Estão todos achando que eu vou conseguir resolver esse problema. E é quando a gente larga de mão, é quando a gente para de controlar, é quando a gente sai de cena e foca em si, é que a recuperação é possível. Então, enquanto eu fico ali tentando controlar o comportamento do dependente, eu, inclusive, não consigo, eu roubo a possibilidade do dependente químico entrar num processo de recuperação. Porque eu fico infringindo, eu fico ali como é que fala? Eu me coloco naquela situação de tal maneira que eu tiro a possibilidade do dependente químico reconhecer a situação na qual ele está. Vou dar um exemplo. Se toda vez que o dependente usa, a maioria das vezes, quando você já tem um alto grau de dependência química, a dependência já tem acarretado inúmeras consequências danosas a vários aspectos da vida daquela pessoa. Se a família, por exemplo, sai apagando os incêndios,
Então ele faltou na escola porque bebeu demais na noite anterior, não conseguiu acordar, tinha um compromisso, perdeu a prova. Aí logo vai o pai ou a mãe na escola tentar reagendar a prova, por exemplo, porque ele não pode perder o ano letivo, porque se ele perder o ano letivo, aí é que ele vai se afundar em drogas mesmo. Então a escola é a única coisa que segura. Veja, sempre há argumentos factíveis para justificar o comportamento disfuncional, distorcido. Né? Então, se os pais vão lá na escola tentando reaver essa possibilidade dele fazer uma prova, eu estou, na verdade, impedindo que o dependente químico veja o quão danoso tem sido o uso de drogas dele. Então, as consequências são os dados realísticos que pode abrir os olhos do dependente químico sobre a atual situação dele. E se eu tento controlar essa situação achando que eu estou cuidando desse meu filho, eu estou, na verdade, roubando dele a oportunidade dele reconhecer os prejuízos que a droga tem trazido. Então, eu acho que eu estou ali ajudando e, na verdade, eu estou mantendo a situação como ela é. Eu estou mantendo ele em condições de uso, né? E isso é controle. Uma família que age dessa forma, nesse exemplo que eu estou dando, ela está tentando exercer um controle sobre o indivíduo, porque ela julga assim: se eu conseguir manter ele na aula, se ele conseguir fazer essa prova, e com isso eu consigo manter ele no ano letivo, talvez eu consiga fazer ele mudar o comportamento de uso. Então veja como ela está tentando ter o controle da situação. E é quando, na verdade, ela foca nela, naquilo que ela pode mudar nela, naquilo que é possível ser feito nela, pessoa, e sai de cena e para de tentar controlar tudo e todos, as situações e o dependente, é que ela dá condições desse dependente ter um despertar para a real situação. E quando o dependente químico tenta parar de controlar as consequências negativas que o uso está trazendo, tentando passar panos quentes, tentando mostrar que está tudo, né, sob o controle dele, é que é possível ele entrar num processo de recuperação. Então, por isso que o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é admitir que é impotente e que perdeu o controle da vida. Enquanto a gente não admite impotência, enquanto a gente não admite perda de controle, a gente não tem por que procurar ajuda, muito menos iniciar um processo de recuperação. Se eu não perdi a ação, por que eu vou recuperar o que eu não perdi? Eu não perdi a ação, logo não preciso de recuperar a ação. Certo? Então veja como a questão do controle, ela é um fator muito importante quando a gente fala de tratamento de dependência química, mas também de codependência. Certo? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês. Foi aí um tema que surgiu a partir da live que eu fiz, como eu falei, com o Ronaldo Rissetto na última numa live aí para trás, que está aqui disponível também para vocês no canal, que fala sobre metas de recuperação, se isso é um problema ou uma solução, e surtiu aí essa questão do controle, e que eu achei que valia a pena aí fazer um vídeo abordando um pouco mais, aprofundando um pouco mais essa questão de que somente quando todos abrem mão de estar no controle da situação e das pessoas é que a recuperação se torna possível. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aqui no final desse vídeo. Eu vou deixar a indicação do livro. Até mais, então, nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Até lá!